importante vocês saberem. Por quê? Porque vocês precisam usar esses 3 tipos de pergunta numa consulta. Para quê? Para no final de tudo, o paciente entender que ele precisa daquilo que você está propondo, que ele precisa voltar com frequência e que ele quer você, que não quer mais nenhum dentista, mais nenhum outro profissional. Por que é importante saber fazer perguntas? Primeiro, para extrair uma informação. A gente faz pergunta para as pessoas para ter uma informação, não é? A gente não pergunta, como é que eu faço para chegar em tal lugar? E aí a resposta, você vai por aqui, vira à esquerda e tal, você pediu uma informação. Ou para ter uma informação, ou para revelar uma intenção. Na consulta, junto com o paciente, quando você pergunta, por que é que você veio aqui no consultório? O que é que te trouxe até aqui? Por que você agendou essa consulta? Qual é a sua intenção comigo aqui na consulta? Então, é uma pergunta que a resposta não vai ser uma informação simples, vai ser uma intenção, o que a pessoa quer. Ou então, uma pergunta que gera conexão. Então, tem as perguntas que geram informação, intenção ou conexão. O que seria informação? Uma pergunta de informação. Vou dar um exemplo. Você perguntar para o paciente quando foi a última vez que ele foi ao dentista. Ou se ele chegou a marcar, a passar em consulta com outro. E o que é que o outro falou lá. Então, você está coletando informações para daí você usar isso na sua conversa com o paciente. Intenção, como eu falei, o que é que te trouxe até aqui? Ou, você tem vontade de corrigir os seus dentes? Tem intenção em colocar um dente aí onde está faltando? E pergunta de conexão. Quais são as perguntas de conexão que tem que vir em primeiro lugar? Eu pus aqui em terceiro, mas na verdade ela precisa pular aqui, ó. Vou colocar uma flechinha para a primeira posição, porque gerar conexão tem sempre que ser o primeiro passo para a pessoa te ouvir. Mas que tipo de pergunta seria essa pergunta de conexão? Pergunta de conexão é qualquer pergunta, vou colocar aqui, ó, aleatória. É qualquer pergunta que não seja sobre dente, sobre dentista, sobre odontologia. É aquela pergunta para começar uma conversa, para quebrar o gelo, para gerar alguma identificação. Isso é muito bom. Então, se a mãe está levando o filho para uma consulta, e se você é um dentista que tem filho, mais ou menos na mesma idade, já pode lançar uma pergunta de identificação. Pode perguntar em que escola estuda, pode perguntar sobre algum desenho que assiste, que aí você tem esse conhecimento. E aí depois dizer, o meu filho também tem um filho nessa idade. Então quebra o gelo, dá aquela relaxada. Afinal de contas, ir ao dentista não é uma ação prazerosa para boa parte das pessoas. Então, fazer essa pergunta de conexão é muito importante. E não o paciente entrar e aí já se sentar ali na cadeira e você já direto ao ponto. E aí, tem algum problema nos seus dentes? Geralmente é assim que o dentista fala. Qual que é o seu problema? Aí já vai direto no problema. Então, vamos quebrar o gelo. Isso gera empatia, a pessoa já começa a gostar mais de você, ela está perguntando alguma coisa da sua vida, e as pessoas sempre gostam de falar delas, não é assim? Então, quando a gente dá essa abertura, claro que não vai dar uma abertura para ela ficar falando aí 30 minutos, fazer uma terapia com você, que tem paciente que se a gente der muita abertura, vai, né? Então, é preciso dar essa abertura, mas com intencionalidade. A palavra aqui, hoje, é intencionalidade na pergunta. E aí a gente vai perguntar para quem? Quais são as 3
pessoas ou os 3 destinos de perguntas para a nossa vida. Aqui estamos falando de profissão, mas como em todas as mentorias, eu gosto de falar da vida como um todo. A gente não é só um ser profissional. Aliás, essa é apenas uma área da nossa vida. Existem inúmeras outras. A primeira pessoa para quem a gente tem que fazer pergunta, mas que não é uma pessoa, é para Deus. Por que para Deus? Porque a gente precisa saber qual é a nossa missão aqui. Para que é que cada um de nós foi chamado aqui nessa vida? Não sei em que vocês acreditam, mas fato é que todo mundo tem uma missão a cumprir aqui. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente acorda todos os dias. Mas muitas vezes a gente não sabe qual é essa missão. Então, precisa perguntar: Deus, qual é a minha missão? O que é que eu tenho que fazer aqui para caminhar na sua direção? Então, primeiro para Deus, depois para você mesmo. Perguntas do tipo: por que a minha vida está assim? Por que eu moro onde eu moro hoje? Por que eu estou nesse apartamento? Por que ele é alugado e eu não consegui comprar ainda? Então são perguntas importantes para você. Por que eu não faço o que deveria fazer? Eu sei que eu tenho que ir por um caminho, por que eu não estou indo? Então são perguntas profundas que precisam de resposta para vocês avançarem. A gente está falando aqui de evolução. E para evoluir, muitas vezes a gente precisa romper. Para caminhar para frente, muitas vezes você precisa romper com aquilo que está ficando para trás. Tem aí um pouco de, até eu diria, de sofrimento nisso. Porque quando você começa a fazer perguntas para você, em áreas da vida que não estão de acordo com o que você gostaria que estivesse, puxa, eu queria estar melhor financeiramente. E por que não estou? Porque nós somos capazes de alcançar aquilo que a gente quiser. Então é preciso fazer perguntas. Quer evoluir? Faça perguntas. Por que é que no consultório eu não sei vender aquilo que eu faço de melhor para o meu paciente? Por quê? E se o seu objetivo for aumentar os seus ganhos, faça perguntas poderosas para os seus pacientes. Carla, meu objetivo, eu quero me casar, eu quero comprar um carro, eu quero mudar de apartamento, eu quero fazer uma viagem internacional. Preciso de dinheiro. Dinheiro é uma moeda de troca. Simplesmente isso. A gente não pode viver em função de dinheiro. Tá? E aqui a gente não está falando sobre dinheiro. Mas é o dinheiro que realiza aquilo que a gente quer na vida. Para se casar precisa de dinheiro. Então isso é uma consequência que é necessária para a gente realizar aquilo que a gente quer, os nossos objetivos. E tá tudo bem quanto a isso. Só que muitos dentistas acham, meu Deus, não posso vender, não, eu não sou vendedora, eu não faço isso, eu tenho ética. Não tem nada a ver com ética. Você só vai ser antiético se você enganar a pessoa. Aí sim, e não é sobre isso.